Fala nação tricolor, aqui é J. Ricardo do canal Vem de Bahia e graças a Deus nós ganhamos o jogo. Nós estávamos esperando isso. Não há nada melhor do que vencer o nosso rival. E vencemos bem, vencemos por 2-0, vencemos na Fonte Nova. Um jogo que teve muitos altos e baixos. Parecia que o Bahia, não fosse conquistar esse triunfo, essa vitória, devido à proporção que o jogo foi se tomando. O Bahia, em alguns momentos, teve momentos de intensidade, mas o Bahia também teve momentos de oscilação. E isso nós podemos notar no segundo tempo, quando o Bahia começou a ser pressionado pela equipe do Vitória e que por várias vezes, algumas vezes também conseguiram chegar até o gol de Marcos Felipe, inclusive perdendo um gol incrível também, que poderia ter sido o gol do empate do Vitória. Prestando atenção nessa situação do Bahia, nessa situação que o Bahia vem vivendo, nessa oscilação em campo, o que me chama atenção é que se o Bahia possa estar sofrendo com cansaço, desgaste físico, seus jogadores, como o Bahia tem um elenco curto, o Bahia está sofrendo agora, digo, as penalidades do decorrer do campeonato. Mas enfim, o Bahia venceu a partida, voltou a somar no Campeonato Brasileiro, continua em sétima colocação, sétimo colocado, abrindo ali 6 pontos para o oitavo, que isso é importante também para o Bahia que está brigando pelo menos por uma vaga na Libertadores. Já temos aí um adversário direto, que pode ser o Fortaleza, pode ser o próprio São Paulo, ou até mesmo ali o próprio Palmeiras, que não vem bem nos últimos jogos, mas o Bahia mostrou evolução nesse jogo contra o Vitória e foi buscar a vitória e dar alegria para a sua torcida. O próximo jogo do Bahia será contra o Grêmio fora de casa. O Grêmio que venceu a sua partida contra o Cuiabá fora de casa, no placar de 3-1, que fez a estreia do atacante dinamarquês Martin Braithwaite, que por sinal fez 2 gols. O Bahia precisa ter cuidado, o Bahia precisa observar, ter estratégia para enfrentar o Grêmio fora de casa e pelo menos arrancar o empate. E se puder, e se der, se o Bahia jogar aquilo que nós esperamos, o Bahia também, que o Bahia possa trazer 3 pontos somados no campeonato e aumentar mais a distância aí para o oitavo. Pessoal, vale lembrar uma coisa. Ultimamente, nos jogos do Bahia, nós temos percebido muito aqueles problemas de passe, problemas de toque de bola. Muitas vezes o Bahia toca demais a bola e muitas vezes perdem a bola ali no meio de campo, de forma boba, de forma displicente, e isso ocasiona muitas vezes em contra-ataques por parte do time adversário, que se por sinal acertar o pé, acertar o passe, pode resultar em gol e pode complicar a partida para o Bahia, principalmente em equipes pequenas, equipes que vêm jogar na Fonte Nova, equipes que o Bahia também vai enfrentar fora de casa. Nós sabemos que no Brasileirão não tem jogo fácil, Nesse segundo turno, os times estão mais empenhados a jogar, a ganhar os jogos, a somar pontos por conta da questão do rebaixamento. Aqueles que brigam pela parte de cima da tabela irão jogar intensamente porque precisam vencer, e vencer bem, principalmente dentro de casa. Aqueles que brigam para não cair para um rebaixamento também estarão lutando para somar pontos, porque não querem ser rebaixados. Então, não é jogo fácil no segundo turno. Então, o Bahia precisa voltar a jogar bem, fazer o que ele vinha fazendo no primeiro turno. O Rogério precisa rever os seus conceitos, principalmente essas questões aí de tática, formação, porque o Rogério ele insiste com aquele jogo ali, Tassiano pela ponta, Everaldo na outra, ele insiste em colocar Tassiano como um atacante, perdendo assim a oportunidade de ter mais um meio de campo disponível, porque se ele jogasse no esquema 4-3-3 ou talvez no esquema 4-3-2-1, pelo menos ele teria um centroavante fixo na área, enquanto o Cauli e Everton Ribeiro faziam ali o papel de meia, de armadores, e ele teria um meio de campo mais produtivo, mais, digamos assim, mais rico
e mais produtivo, que seria o que? Tassiano, o próprio Caio Alexandre com o Jean Lucas ali jogando naquele meio, fazendo todo o trabalho ali entre Everton Ribeiro, Cauli, o próprio Tassiano e Caio Alexandre. Mas Rogério Ceni insiste nessa tática aí, né, de colocar Tassiano como atacante e na nossa visão, na minha visão, ele perde muito, né, mais uma opção de jogador de meio de campo com esse esquema que ele vem jogando. Mas nós somos confiantes, nós torcedores do Bahia, né, acreditamos que o Bahia, pelo menos nesse segundo turno, vai somar 50, 60 pontos. Somando 60 a 62 pontos, o Bahia já está matematicamente garantido na Libertadores. E é o que nós esperamos no final do campeonato. É isso aí, pessoal. J. Ricardo aqui do canal Vem de Bahia. Curta e compartilhe, né? Deixe seu like, né, para mais vídeos. Estamos juntos. Vem de Bahia!